Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Journey Beyond Borders, Jornada Além das Fronteiras, e desta vez nós convidamos aqui nosso querido Jefferson Carvalho. Ele é um grande profissional na área da computação aqui nos Estados Unidos. Ele atende tanto Nova York quanto New Jersey e Connecticut e outros lugares nos Estados Unidos, mas hoje nós queremos falar com ele e saber um pouquinho da jornada dele vindo para os Estados Unidos e agora aqui, né, como profissional. Conta um pouco para nós sobre essa jornada. Como é que foi? O que te fez vir para os Estados Unidos? Bom, já são 24 anos aqui. Uau! 24 anos. Quem era um baby 24 anos atrás, hoje está casado e só não tem filho, né? Que é o meu filho. E veio no ano 2000. Minha mãe, a história começa... Só vou apresentar, porque um pouco da história está aqui dentro. Decisão corajosa. Foi editado em 2001, estava na Covid, esse vídeo, né? O livro. Eu fiquei doente, internado dentro de casa 2, 3 meses. Foi quando a oportunidade de ter, falei, vou terminar o livro. E aí finalizei, né? Decisão Corajosa, 20 anos de América, que foi feita em 2001. Está escrevendo o número 2, não terminei ainda, pretendo terminar, né? Muito bem. A jornada começa com a minha mãe, na verdade. Então, vir para os Estados Unidos não era uma forma de fugir de alguma coisa ou escapar de uma dificuldade, nada. Mas começa com a minha mãe em 1986. Ela está aqui desde, para ser mais exato, 26 de novembro de 1986. Uau, 86? 86. E num voo que sai de São Paulo, vai para o Rio, vai para, se não me engano, para México, e depois vai para Miami, e depois chega em New York. Era um voo... 5, 6 partes. Lotação. Rodava o mundo para depois chegar aqui. A comunicação era bem difícil, não tínhamos nada, né, a não ser telefone. Na verdade, foi um parto ao contrário, né? Foi muito difícil. Mas por que a sua mãe veio? Ela conheceu uma pessoa, minha mãe era telefonista. Antiga telefonista, aquelas de trocar os cabos lá. Os negócios. E também tinha de passar ligação, não era um sistema, era a pessoa. Então trabalhava numa companhia grande lá em São Paulo, uma companhia... Vocês são de São Paulo? Sou de São Paulo, capital. Certo. Nasci em São Paulo e tudo em São Paulo. Antes de vir para cá, eu vivia em São Bernardo do Campo. Meus meninos nasceram em São Bernardo do Campo. Mas a sua mãe, você não morava com a sua mãe? Nessa época você já morava, era eu, meu irmão, e minha mãe e minha avó. Morava junto. Você, 2 filhos, nesse caso? Meu irmão e eu. Eu mais velho, meu irmão. Mas seu pai não morava com vocês? Já era separado desde 74, muitos anos. Certo. E aí minha mãe conhece essa moça. Acho que já falecida, inclusive. Minha mãe tá forte. Teve um derrame agora há pouco, mas ela tá bem, não ficou sequela nenhuma. Foi que muito bom. Bem, né? Ô, benção. E naquele tempo, Nova York era filme, né? New York era coisa de filme. Você não tinha... A gente não tinha acesso. Passagens era muito caro e tal, né? Então a gente não tinha sonhar, vamos viajar para New York, vamos... Não. E ela conhece essa amiga, companheira de colega de trabalho. Meu irmão mora em New York, meu irmão tá, e começa a conversar, como é, você deve ir para lá, porque você ganha. Naquele tempo, nós tínhamos um tipo de imigração um pouco diferente, né? A gente realmente vinha fazer um pouco de dinheiro e voltava, né? E ela convenceu e acabou. E foi, inclusive, no ano de 86, a inflação do Brasil estava em 80% ao mês. Sim, era uma loucura. Era aquela doença de... Então isso foi digamos assim, um motivo. Tanto é que no dia que ela comprou os dólares, que não tinha coisa de doleiro, era coisa muito nova pra gente, não tinha como manusear isso, né? Aí eu lembro como se fosse hoje. Nós fomos ao Bradesco comprar dólares. Minha mãe foi a última pessoa a comprar e eles fecharam o câmbio porque veio uma determinação de que ia subir. Da Banco Central, né? De que ia acontecer alguma coisa. Foi quando aconteceu o plano. O plano Collor. Não sei, o plano Bresser, eu acho. Sei lá. Não era Collor. Mas era um plano lá que arrumou dinheiro. Aí ela viajou e veio para New York. Deixou vocês lá. Que idade você tinha nessa época? E ficamos lá. Eu tinha 23 anos naquele tempo.
86, sou de 63, né? Estou fazendo 62 esse ano. Então ficamos eu, minha avó e meu irmão. Ficamos lá. Tentamos os vistos várias vezes, várias. Um ano atrás do outro. Aquele tempo era um pouco mais complicado, porque você tinha que ir lá, ficar na fila. É complicado e não. Por um lado era mais simples. Era só entrar na fila e Você ia ter que desse errado, no outro dia você voltava e tentar de novo. Você ia de madrugada lá porque... Eu tentei 4 vezes bom que eu tava em São na Paulo, mesma né? semana. Então, mas Uma otária conta essa história. como a gente morava em São Paulo, então não era aquela... vamos viajar para... Pro Rio de Janeiro, Vou pro Rio, vou para Brasília. Uhum. Não, você ia lá, não deu, vai outro dia, mas nós fomos e nunca deu certo. Foi umas 4, 5 vezes, tudo negado. Em 3 anos, cara de menino, vai fazer o quê? A gente não tinha essa noção de... tentamos fazer uma feira, mas não deu nada certo. Até que chegou um dia que eu falei, olha, eu quero saber uma coisa, não quero saber mais. Não vou. O meu sonho americano vai ser aqui no Brasil mesmo e não quero saber mesmo. E foi bem assim, decidi não vir mais. Não ficar tentando, né? E nisso, não, peraí. A sua mãe disse, vou passear lá. E ficou? Não, ela veio para ficar. Ela veio passear para cônsul, né? Como Pra ela veio para ficar, ficou na casa da amiga e começou a trabalhar na limpeza. Você deixou você, o seu irmão mais novo ou mais velho? Eu era mais velho, já trabalhava há muito tempo. Você tinha 23 anos, 22, 23 anos. Teu irmão tinha o quê? 1, 2 anos a menos que você? Meu irmão é 4 anos mais novo que eu. Ele estava, inclusive, no já tinha uns na aeronáutica ele estava, se eu não me engano. 19 anos. Então ela pensou, os dois já estão arranjados, tá bom. Minha avó estava lá, então a gente viveu tranquilo, assim, né? E estudando, aí eu estava fazendo faculdade, tem umas histórias no meio aí bem complicadas, né? Eu fazia a Roosevelt, que era um colégio adventista, uma faculdade adventista, lá em São Paulo. Não tem mais, eu não sei se eu fui lá, mas não vi que era, sei lá. E era uma faculdade de administração de empresa, eu entrei, eu gostava dela porque não tinha aula na sexta, né? No Friday não tinha aula, porque depois era curso noturno. E eu fiz ainda assim meio, vou fazer o vestibular. Eu passei o negócio. Vir para cá foi no aniversário do Tiago, quando o Tiago foi fazer 5 anos. Então lá você continuou a sua vida. Eu trabalhei, fui estudar. Em 90 e pouco você casou. Abri um business, né? O business foi até que daí acabou. Casou, teve um filho, Casei 2. com a minha secretária. Aí nasceu o Tiago em 95. E tal, minha mãe ainda não tinha vindo. Aí, quando nasceu o Tiago, foi com que ela conseguiu. Ela já estava com a papelada de green card em andamento. Então ela conseguiu aquela carta de autorização de viagem, né? Para ver, no caso, o neto. E ela começou a trabalhar aqui em New York. Ela trabalhou só na Manhattan, não trabalhava em outros lugares, né? Se eu não me engano, uma senhora bem rica ali na Park Avenue, foi a que patrocinou o green card papel dela, né? E tal. Aí ela fez essa viagem. Então ela foi para o Brasil a primeira vez quando o Tiago nasceu, em 95. Então 9 anos mais ou menos, né? Mais ou menos não, 9 anos depois é que ela voltou. Quando o Tiago nasceu, ela foi lá. O pai nasceu, tinha 2 meses. Viu o netinho, né? Foi ver o neto, né? Mas até aí foi indo, nada, foi embora, veio de volta e tal. E eu falei, não, mas não vou. E aí, quando ele foi completar 5 anos, essa história está com detalhes aqui, tá? Pode ir lá no Amazon, que está lá no Amazon publicado, tá? E o Tiago, Disney. Vamos para Disney, falei, mas o Tiago vai sozinho, então eu vou junto. Então, vamos juntos. Aí mas daí surgiu na cabeça do Piatti que queria... Não, mas ele já sabia que a avó morava nos Estados Unidos, coisas assim. O seu filho? Sim, não, ele era bebê. Você não disse 5 anos? Ele ia fazer 5 anos. Sim. Aí surgiu a ideia, mas não tinha noção. Vamos levar a criança para Disney e tal. Eu falei, vamos Disney, né? Disney, Orlando, não. Então fizemos um plano de Orlando. Ele faz, porque a minha filha Lara nasceu no mês seguinte do dele. Ele é julho, ela é agosto. Mas eles, quantos anos a parte eles têm? São 4 anos de diferença, quase 4 exato, né? Então o plano foi fazer o aniversário dela e 2 semanas depois, umas 2 semanas depois viajar para cá. Porque nós viemos para cá no ano 2000, no ano 2000,
Ela tinha Isso. que idade? 1 ano e pouco? Não, 2000, tá fazendo 1 ano, aniversário de 1 ano dela, final de agosto para começo de setembro, então foi a última semana de agosto e a primeira semana de setembro. E que Daí foi uma ve- maravilha, né, porque a Disney está vazia. Final de summer vacation da escola, não Ah, tem sim, ninguém. sim. Tá vazia mesmo, sério. Eu lembro até do ticket, $500, as 5 pessoas, 3, né, deu $500, tem, o ticket até hoje existe lá. E viajamos e vamos tirar o visto. Daí veio você, Eu a e o Thiago. esposa... Não, aí eu e o Thiago. Ah, então a esposa Aí eu ficou me- cuidando da nenezinha. Ficou lá e tal, é pequena ainda, né? Também o dinheiro não dá para os 4 vir, né? Então vai eu com ela, com ele. E aí aconteceu a situação, uma história, né? Toda vez que for tirar visto, a gente levava aquela dossiê, né, da vida, né? O cara olha aquilo... Aquele monte de papel. Você tenta passar um negócio de 1 polegada, idiotice nossa, né? Porque a ranhura tem... Sim, tem. A fenda tem Aí 1 você vê com polegada. aquele papel, ele olha assim, você... Você acha que vai ficar ali 1 hora passando aquele negócio? Não vai. Eu falei, da próxima vez, não. Peguei, eu levei o lerite, né? Os 2 passaportes, imposto de renda, o recibo. Levei, olhou, a fila e tal, né? Só cortando uma história longa aqui. Ele olhou e tal, vai fazer nos Estados Unidos? Falei, pô, ele não ia perguntar que eu tô com fome, o que eu ia comer, né? Não, né? Falei, meu filho vai fazer 5 anos, nós vamos passear, vou levar ele na Disney. Cadê ele? E o Thiago era pequenininho, então ele não cabia, o negócio é alto, ele tá aqui. Aí eu catei ele com os braços assim e suspendi no vidro, para ele ver. Magrinho que ele é. Aí o cônsul olhou assim, parabéns, Thiago. Vai conhecer o Mickey, divirta-se e uma boa viagem para você. Só que isso foi em fevereiro. Aí eu falei assim, um momentinho só. Nós estamos em fevereiro, eu só viajo em agosto. Como que vamos fazer? Eu tenho que voltar aqui? Ele falou, não, de hoje a 10 anos você vem o dia que você quiser. Eu falei, tá bom, porque eu não preciso voltar aqui, então ainda deu uma dura no cônsul, né? Ele falou, não precisa. Vem buscar amanhã, aquele tempo era menos volumoso, né? Vem buscar e tal. Ele falou, você quer que leve pro... Tinha um sistema lá, SEDEC, Sim. Não, vem buscar, porque eu trabalho aqui perto. Tá. Aí eu falei, não, vou lá buscar, né? Aí peguei, abri e falei, pô, era não era um carimbo, é um sticker que eles põem lá, né? Aí eu olhei aquilo e falei, gente, um trabalho tão intenso antes, agora o negócio tá aqui na minha mão. Aí foi, tranquilo, foi, tal. Chegou o aniversário, passou, viagem, Orlando, um calor miserável, nunca tinha sentido aquele calor, nem no Rio de Janeiro. Né, Verão, agosto, sério? Nunca tinha sentido o calor daquele, eu sou de São Paulo não faz tanto calor, no Rio faz, mas também praia, dá pra lembrar, tá? né? É terrível, você vai... E aí, antigamente eu usava aquelas handicam, né? Lembra? Tem até hoje essa máquina. Aquilo marcou tudo aqui, assim, de ficar pendurado, né? Eu filmando, que eu filmei tudo, né? E aí, uma semana em New York, uma semana lá em Orlando, e depois nós fomos para New York, para casa da minha mãe. Então eu fui para casa da minha mãe 13 anos depois. E ali foi que eu conheci o World Trade Center, andamos em New York, né? Aí surgiu uma conversa. Pô, vocês já estão aqui, por que vocês não ficam e traz as duas? Aí eu falei assim, não. Ou fica todo mundo, ou vem todo mundo, junto. Deus não uniu a gente para ficar desse jeito, né? Mesmo você conhecer as histórias que a gente já conhece aqui, você sabe o que eu estou falando. Né? Eu não sei se você conhece, mas tem muitas. A gente tem pouco momento para contar, não 4 semanas para eu ficar aqui filmando, né? E aí, voltei, mas eu vou falar, a pessoa foi buscar a gente no aeroporto lá em São Paulo, cara, foi um pastor, amigo nosso, ele falou, não, eu vou buscar vocês. Ele olhou para mim e falou, Jefferson, cara, você não voltou não, você ficou lá. Eu falei, cara, eu fiquei mesmo, eu não voltei para cá. Eu falei, eu não quero mais ver nesse lugar. E começou a acontecer uma série de situações, porque... Peraí, quando você disse assim, eu não quero viver mais nesse lugar, que lugar? Brasil. Eu já estava no... Eu estou acelerando um pouco a história.
Porque nós ficamos aqui, aqui em Não, New mas York. você voltou pro Brasil, né? A gente ficou aqui em Astória, aqui na 34. Sim, eu sei, mas o que eu quero dizer, Voltei você pro veio Brasil, e tal, voltei. fez o passeio, É porque eu voltou estava pro de Brasil. férias, né? Não, sim, voltou pro Brasil, voltou lá pro Brasil e tal, e daí nisso encontrou essa pessoa e tá Sim, conversando. ele foi buscar a gente no aeroporto, né? O pastor Fonseca, amigo. Aí, E tal, e aí, eu vai falava morar com no ele. Brasil ou vai voltar pro... Ele falava, cara, você não conhece. Eu falei, pô, eu ficava... Sabe quando você se admira com coisa que você nunca viu? Pô, Nova York é um negócio assim, tudo muito alto e muito largo, espaçoso, É gigantesco. gigantesco, né? Então, voltamos de férias, né? Então ele, né, no caminho para casa, dirigindo, eu falando, né? Ó, New York, assim, New York, World Trade Center, o Empire State Building, né? Essas coisas. Estátua da Liberdade. Coisas que a gente não tem no Brasil, que são as tampas do basement, estampa de aço no basement, tinha que ficar pulando em cima daquilo. Ele não podia ver aquilo, que ele ele ficava pulando em cima daquele negócio. E eu ficava gritando na rua, Tiago, para com isso! E na rua todo mundo gritava, eu junto, né? Passavam, Tiago! Diego! E aí ele falou, cara, você não voltou. Eu falei, realmente, eu não voltei não, cara. New York tem algo que puxa a gente. Mas, enfim, eu estava de férias. Não é que eu estava de férias, então tinha uns 30 dias de férias e tal. E voltei à minha rotina normal. Até que começou a acontecer alguns fenômenos. Que setembro, outubro, começa o verão em São Paulo. E lá em São Paulo, quando chove, assim, aquela brisa, né, que inunda, é terrível. Então, o que aconteceu? Meu carro foi assaltado, né, arrebentaram a porta da esquerda, arrebentaram da outra vez a porta da direita, aí depois inundação, aí o carro ficou inundado, e começou a acontecer esse monte de coisa. Eu falei assim, eu não quero meus filhos crescendo nesse lugar. Eu sei muito pesar de falar isso, mas... eu não quero meu filho crescer nesse lugar. Nenhum dos dois. Cheguei em casa e falei para minha ex-mulher, né? Vamos embora para New York, não quero ficar mais aqui não. E a coisa foi fazendo. E 19 de abril de 2001, descemos aqui. Teve um processo de vender as coisas. Minha mãe estava lá, minha mãe trouxe uma quantidade de ferramentas, né? Material meu, né? De trabalho, CD. Antigamente a gente usava, naquele tempo, não falo antigamente, mas naquele tempo a gente usava CD. Então eu trouxe como é que eu ia passar férias com aquele monte de ferramenta, né? O que fazer aqui, né? Então ela que trouxe. Sim, ela que trouxe, porque já... E no fim eu perdi aquilo no trem, tá? Eu esqueci a mala aqui na Lexington. Eu estava sentado, pus a mala de aço. Na Best Buy vendi uma mala de metal, não sei se você lembra. Lembro disso. Botei aquilo, entrei no trem e esqueci a mala. Dei a volta e não estava mais lá. Mas enfim, eu já estava na época de server, essas coisas, não precisei mais. Enfim, aí viemos embora. Fizemos de tudo, dei tudo, vendi o que pude. Começou a acontecer algumas coisas, eu coloquei diante de Deus isso. O primeiro ponto é isso, além da minha vontade, eu coloquei diante de Deus isso. Uhum. Eu não queria uma confirmação que ele me quisesse e que eu pudesse vir. Eu falei com ele dele me impedir para eu não vir, porque eu vou vir. Eu irei, você que me impeça, né? Se não for... Se não for. Mas isso você veio que em abril, né? Porque September 11 acontece... Não, foi depois. Não, mas é isso que eu estou dizendo, era no mesmo ano, né? No mesmo ano. Não, então. Ali começou a acontecer uma série de coisas, teve essas tempestades, teve roubo, eu não falei nada, que eu iria vir para ninguém. No trabalho teve uma comoção, né? Foi assim, muito difícil mesmo, né? Mas aí veio. Aí viemos para cá. Abril de 2001. Aqui foi um frio que estava naquele tempo, né? Um frio. Chegamos, a Lara veio no colo, ela tinha 18 meses, Lara.
Um avião Aí foi você, a Aí mãe, começou, a esposa, inclusive e tem tal, as duas crianças. teve um fato, porque elas teriam que tem que fazer o passaporte, era o visto delas, né? Não era fronteira, né? Nem sonhava saber dessas coisas. Tá, mas não vai dizer que você embarcou e elas não tinham. Não, eles não tinham, então tinha que tirar, tem que fazer o passaporte. Ah, sim. E aí acontece que quando elas forem tirar o visto, foram lá tirar o visto, eu falei assim, ó, leva o meu passaporte e o do Tiago junto. Chegou lá, isso foi fevereiro, né, agosto, um ano depois, praticamente, né? Foi um ano depois. Na hora de fazer a entrevista, foi meu filho, agora vou levar minha filha e tal, tá. E seu marido? E seu outro filho? Estão lá ou estão aqui? Não, estão aqui. Tá com o passaporte deles aí? Tô. Se não tivesse, tá do zebra. Aí, pra mim, já foi uma confirmação. E começou a acontecer, e eu fui colocando diante de Deus, porque cada passo que eu dava, fui diante de Deus. Até que chegou um momento, né? Eu tinha um cliente que era bad boy, lá em São Paulo, faz MMA, essas coisas, ela marca aquele olho. E o gerente lá, que era meu amigo, né? Eu falei pra ele, Carlão, eu vou embora, cara. Ele foi embora pra onde? Vou embora para os Estados Unidos, eu vou lá pra New York, não vou ficar aqui não. Aí ele solta a seguinte frase, né? Pô, cara, agora que você tá... Não falava bombando naquele tempo, falava, pô, agora que você tá indo bem pra caramba, você vai embora? Eu falei, como é que é, Carlão? Fala de novo. Agora que você tá... Eu comecei a prosperar muito, muito chamado que ela tendo. Você fazia o quê? Tech support. Sim, ok. Aquele tempo começou a ter tava a instalação da internet também lá, broadband. Sim, tava uma expansão dessas coisas. A Telefônica espanhola comprou a Telesp e colocaram um serviço chamado Speed. Era no telefone ainda, era DSL. O Brasil usava o ADSL. E o povo não sabia, nem os técnicos das telefones sabiam instalar aquilo, eu instalava. E compartilhava. Eles queriam vender uma linha de telefone para cada computador, você acredita numa coisa dessa? E daí com aquilo você fazia... E na empresa que eu trabalhava tinha mais de 30, quase 30 computadores. E chegava, aí começou, o dono da empresa falou para todo mundo, falou, o cara põe, cara. O cara faz. Meu filho, todo mundo ligava. Fiz muito dinheiro com aquilo. E aí, um dia um cara me chamou, o cara estava montando um portal, sabe o portal do IG? O cara estava montando o portal do IG. Eu nem sabia. O cara, olha, eu não consigo lembrar o nome, eu estava tão afoito para poder... Eu estava contando os dias, né? Que eu recebi o chamado, eu já tinha comprado passagem, estava tudo certo. E ele me chama e aquele serviço, cara, se fosse dinheiro de hoje... Eu sei que eu fiz um negócio lá, tinha um monte de computador, tinha mais de uns 30, 40 computadores para fazer. Ele alugou um andar inteiro num prédio e tinha 2 computadores com internet. Eu preciso de todos. Você faz? Faço. Quando você cobra? É bom, eu cobro. Não interessa quando você cobra. Você vai fazer? Faço. Então faz. Aí, pá. Aí eu subi na mesa dele lá, tinha a mesa dele, subiu na mesa e sobe aqui comigo. Aí subi lá. Tá vendo esse cara aqui? Esse aqui é o Jefferson, tá vendo? Ó? O que ele falar, façam. Tipo, ele pede um cabo... Pediu pra sair, faz. Aí eu falava, café, água. Preciso que essa fileira saia. Todo mundo saia. Aí, quando terminei, levei umas 4 horas para fazer. Então, em outras palavras, tinha várias pessoas trabalhando e cada um deles... Era um salão. Cada um deles precisava de um computador. Você precisava instalar... Sim, mas tinha que instalar esse aparelhinho em todos, vamos supor. Não era um aparelho, é uma configuração. Certo. Negócio que fazia lá. Detalhe, não dá para explicar. Não, seja lá, mas precisava em cada um deles. Naquele tempo, a gente tinha essas coisas de segredo. Hoje você entra no YouTube, você acha. Então, a gente fazia um dinheiro bom com esse tipo de segredo, entre aspas, né? Quem sabia, quem sabia, né? Não, chama o cara, o cara faz. O cara não vai contar com o que ele faz. Não conto. Até hoje não conto. Aí eu acabei de fazer tudo, e eu contando as horas, aí só vi escurecendo, só baixando.
Aí ele, acabou, testa aí, todo mundo testa. Eu falei, só não funciona com... Tem um problema, não funciona com o Messenger do... Tem o Yahoo, o ICQ, você lembra? Então, era o velho, hein? Tinha o ICQ e tinha o Yahoo, eles usavam do Yahoo. Eu falei, não funciona com o Yahoo, por causa da porta. Ele subia na mesa, vem aqui. Subiu para todo mundo lá. Todo mundo abrindo o portal, abre uma conta no ICQ agora. Lembra aquele barulhinho? Eu falei, porque a hora que conectava ele fazia, né? Aí acabou. O cara abre a gaveta assim, abre um... Sabe por quê? Não sei se você conheceu isso. O cheque ouro do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tinha um talão de cheque, chamava cheque ouro, uma conta. Eu lembro disso. Cara, isso não era todo não mundo. tinha, mas eu lembro. Não, isso não era um tipo de conta, porque todo mundo tinha. Era cara Sim, que tinha cheque muito. ouro. Não tinha limite. É igual o cartão Black lá da o Black da American Express, o Black Diamond lá. Porque você compra a casa com aquilo, né? Aí eu chego lá e pá! A pior coisa é isso. Preenche. Quanto foi? Bom, preenche. Ixi, cara, eu comprei as 2 passagens, paguei não sei o que, paguei não sei o que. As 2 não, as 4, né? 4 aí é passagens. benção, hein? Daí vem desde o início. Se fosse um benção. dinheiro de hoje na América, eu não lembro, mas algo assim, então foi 10 mil conto. Ganhei em 4 horas. 10 mil dólares. Cara. Mas não é nem o quanto tempo demorou para ganhar o dinheiro, mas sim quanto conhecimento você... É o valor do conhecimento. Pôs ali, exato. E aí aquilo deu uma desafogada, né? Porque eu comecei a enxugar, catar tudo, um monte de coisa. Aquela velha história, né? Não é dinheiro. Não é apenas apertar um botão, é saber qual botão aperta. É saber fazer as coisas, sim. Né? Mas aí, passou por essa, então aí foi uma indicação aí que Deus estava aprovando o seu projeto de vir para cá, né? Foi o Carlão, porque o Carlão ele falou isto, né? Você está prosperando agora e você vai embora. Deuteronômio 28. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Então você vai embora não porque está ruim. Sim, mas a maioria das pessoas porque Deus está te abençoando mesmo, por isso. Está abençoando? Então vamos embora. E falei, Deus está usando... Tanto é que o Carlão se converteu. Hoje ele é cristão. Naquele tempo ele não era. E ele... Falei, Deus está usando a sua boca. Ele falou, como assim? O que você está falando? Você é louco? Eu falei, não, eu sou louco mesmo. Está usando a sua boca para fazer. E eu não era nem para ir lá no escritório dele aquele dia. Não era para ir. Mas eu fui. Aí, vieram para cá. Aqui começou, né? O cachorro caiu da mudança, cara. Aí chove na cabeça. Aquele tempo, vai trabalhar de motorista, trabalhar nos estacionamentos. Não tem nada de trabalhar de motorista. Você sabe que não tinha isso. Né? Carteiro, não é que nem hoje. O cara chega, compra carro e vai trabalhar. Não tem. Não. Era bem difícil. Era estacionar no estacionamento, né? Essas coisas. Ou faxina. Eu lembro que eu comecei... Bom, o meu caso é um pouco diferente. Eu comecei a dirigir limusine aqui em 95. Porque eu já vim com o papel, né? Então, logo no primeiro ano, eu já fiz quando o Thiago nasceu. Já fiz a carteira de motorista. E eu comecei a dirigir limusine. E tinha um cara que o serviço dele era só estacionar as limusines dentro do era esse tipo galpão de trabalho lá, né? Que eles queriam que eu fizesse. Eu falei, eu não vou fazer. A gente chegava no início, aí entregava a chave pro cara, o cara pegava e estacionava, botava lá nos negócios lá, e os parques que tinha um monte de menino que trabalhava nos parques. Porque naquele tempo, o imigrante ele queria fazer dinheiro. Não importa no que, né? Para voltar. Ele não veio para morar. Hoje é diferente. Sim, fazia o pé de meia lá. É uma frente de trabalho. Eu vou construir minha padaria, vou comprar minha casa, vou comprar uma fazenda, alguma coisa. Então, mas ele ficava 1, 2 anos e dava fora. Não criava vínculo com ninguém. Já era suficiente, às vezes, para comprar o seu negócio. Não sei, naquele tempo nevava mais, então era mais difícil e dava mais dinheiro, né? Porque até limpar neve dava dinheiro. Agora não neva mais. Esse ano até que nevou um pouquinho. E aí eu caí e agora, né? Como é que eu vou me encaixar aqui? Não vou trabalhar nisso. Porque se eu entrar nisso, eu não saio mais. Mas ao mesmo tempo você não podia, você falava inglês suficiente para trabalhar na tua área, vamos supor? Eu ler é uma coisa, você conversar é outra. Duro você conversar com o cara fazendo uma pergunta e você... Ele está esperando a resposta, você não sabe se ele perguntou.
E você quer aquela cara de Todo tacho? estrangeiro passa por isso. E pior que quando Não, você esse- não, pensa que você sabe, né? Você pensa Não, assim, eu entendo inglês. É quando Não, o cara sabe, fala. cara. E outra, e não é só isso, porque às vezes alguém que tá falando tem um sotaque pesado. Entendeu? Já é difícil entender o americano, aquele, né? Não, o sim. nascido, que Ainda bem que não foi sabe no Texas, né? que tem um inglês bem articulado. Daí vem uns caras em Nova York, nem eles sabem inglês direito. Não, às vezes eu escapava O dizendo chinês assim, né? vai falar, o indiano é o cara da Rússia. É tudo que é lugar, O pô. bom de New York é porque você tem inglês chinês, inglês indiano, inglês Exato. italiano, inglês grego, inglês... Então ninguém sabe falar Inglês nada. russo. Todo mundo com Todo sotaquezão mundo se pesado. vira. Então não é um local assim que você se acanha. Então você vai indo, né? Às vezes eu escapava... Sobrevivência pra todo mundo. Às vezes eu falava assim, não, acho que eu esqueci no outro bolso. Eu não sabia o que o cara estava falando. E ele repetir, né? Porque toda hora você fica falando também. Could you please repeat? Could you please... Não dá, pô. Mas enfim, aconteceu. Tirei a carteira. Aquele tempo dava. Tinha que ir lá na 72. Porque você vai indo com os amigos. Você começa a conhecer gente. Ó, precisa fazer a carta do Social Security. Faz aqui, fala com fulano, tem fulano a sabe sobre menina. isso, não sei o que. Tem uma menina que tá no... Uma brasileira que tá lá no Citibank, lá na 90 e tal. Aí todo mundo vai lá, né? Você abre a continha, então apresenta, faz os pontos, né? Aí eu tirei. Tanto é que a minha carteira chegou 3, 4 dias depois que caiu as torres. Na hora que ela chegou. Como que eu fui me encaixar? Uma das coisas, assim, foi fazer um curso de inglês na Pensilvânia, lembra da escola? Você vai, sei. Quer dizer, você não lembra? Porque não existe mais, né? Todo mundo estudou. Da minha uma época. coisa assim. American Communication Central alguma coisa Language, assim. uma coisa assim. E 3 coisas, duas principais que eu fiz. Foi andar de trem. Quantas vezes eu me perdi, cara? Você não sabe se você está indo para downtown, para uptown. O interessante aqui de Nova York é o seguinte, tem muito trem, muito, tipo 42 linhas. E às vezes você chega na plataforma como se fosse assim, você não sabe aqui, o lado né? que tá O indo. lado, ó, se você tiver nesse, vamos supor que isso aqui é a plataforma, ok? Você que tá aí, ó, na centro aí. Daí você chega aqui, neste lado aqui você vai para O Brooklyn. o Brooklyn. Esse lado aqui você sobe pro Bronx. Mas daí tem um outro lado especial lá na outra que vem pra plataforma cá. que te vai levar pro Queens. Não, e aquela... Pô, eu não lembro da estação ali. E às vezes tem os dois trens. De um lado é o Express, que vai Não, pro esse é o mesmo pior. local. Esse é o E o pior. outro é o local que vai também pro mesmo local. Né? Daí você pensa que é o inverso, né? Não, esse aqui vai ser... esse daqui é pro Brooklyn. pode Então ser. aquele dali vai ser pro Queens. Então você sobe do outro lado, é o Express do Então lado. isso é que eu fui fazer. Eu Doida. falei, eu preciso andar na cidade, andar. Você precisa Pra conhecer. conhecer, porque é uma coisa que eu coloquei assim. New York, Manhattan, é São Paulo do jeito que eu gostaria que fosse. Porque funciona. É uma Entende? maneira de O pôr. horário, os trens, tudo funciona. 24 anos depois, vamos dizer, era Tem pra tudo, Manhattan. e outra, tem tudo. Você quer comer, tem lugar aberto, Não, né? Quer gasolina, tem lugar aberto. Quer farmácia, cidade tem não lugar dorme. aberto. Eu ainda brinquei na pandemia que falei, the city never sleeps, sleeping now. Sleeping. Parou, né? Ela dormiu. Então eu conheci muito. E aqui no Queens também eu comecei a fazer cliente. E aqui tem uma densidade demográfica. Tá, mas quando muito você grande. chegou mesmo, você começou a Não, se organizar o meu- aqui e o meu começou a fundo fazer de escape. algum Não. cliente ou não? Não, Que o meu você fundo- trabalhando no que, na verdade? O meu negócio foi fazer o curso de inglês. Que eu comecei a fazer de manhã. Tá, mas aí você não trabalhava? Na o que você fazia? escola não trabalhava. Eu tinha um dinheiro para ficar, aguentar um tempo, né? Como todo mundo deve fazer. E eu fui, aí descobri a biblioteca. Tinha computador lá. Porque vai pensar você que era chegar aqui e comprava o computador também, não quer? Não, sim. 3 mil dólares custava um computador. Eu lembro, eu fui... Laptop, nem sonhando. Nem Fiz sonhando. muito estudos na biblioteca. Pois é, hoje... Usava o computador na biblioteca, botava um númerozinho lá para você ser o próximo. Exato, quando foi o que eu liberasse. fiz aqui no Queens. Essa é a biblioteca aqui do Queens. Quando liberar, não, eu fazia na do centro lá, porque era próximo da minha escola, lá na 40 lá, com a Quinta Avenida, em frente à biblioteca pública, né? Ela tem a parte da pública ali, onde tem os leão lá,
No outro lado da rua tem o coisa que eles assistiam, os estudantes, né? A gente ia lá, daí dava o número, tem a seção dos computadores, você dava o nome e ela te botava na fila lá, você tinha que esperar o momento que o computador liberasse. A biblioteca era um refúgio meu, era o meu refúgio. Livro, falar, gente, observar. E os microfilmes, que você às vezes tinha que pesquisar, tinha uns microfilzinhos, você usava o negócio assim, espiava lá, copiava, parecia a tela grande, aquela preta. Hoje o cara pega o telefone e tá. Hoje tá TI tudo, ó. Pega esse bicho aqui, tá tudo aqui. Naquele tempo, então eu usei a biblioteca para usar a internet. Aham. E, só que enquanto eu fazia o curso de inglês, enquanto o povo, eu montei uma estratégia, eu já vim com essa estratégia direcionada, não que ela estava pronta, né? Mas eu já vim mentalizada ela. Então eu fui para a biblioteca, primeiro assim, como que eu vou usar um computador? Um amigo falava, vem aqui, morava aqui na 43, ele falou, vem aqui, eu falei, mas não vou toda hora na sua casa. Não, pode usar, não. Aí biblioteca. E na escola tinha um intervalo. Eu ia, ao invés de ir lá conversar borracha e tentar falar, né? Eu ia para o café, no café não ia, eu ia na secretaria, no catálogo telefônico. E ali eu comecei a coletar, isso é uma coisa que eu sempre fiz, né? Nome de empresa, telefone, endereço e e-mail. E fiz uma lista de mais de 50 e-mails. Eu estava procurando uma colocação, alguma coisa numa gráfica, que é onde eu trabalhava, né? Tá no livro aqui. Enquanto eu falo, eu procuro aqui. E aí eu consegui ir para a biblioteca, mandava e-mail. Mandava e-mail, estudando. Dizendo que Um falava, o Jefferson ensina computador, o Jefferson faz isso, o Jefferson... E aí foi indo, né? Mas aí um dia eu cheguei em casa, você lembra da Answer Machine? Uhum. We are not available now. Please leave your message. Then I call you back as soon as possible, né? Você chegava em casa, olhava, tinha uns numerinhos lá, falava, ele tem tanta ligação. Aí eu comecei a ouvir, pi, de novo, play. Pô, eu escutei umas 10, 15 vezes, até entender. Não era entender que o cara tá falando, não é, né? Porque tem a dificuldade, porque o cara era indiano. Eu abro o e-mail, a mesma mensagem do cara. Foi no e-mail, evidente, né? Fui lá no e-mail, respondi, pá, veio de volta. Appointment, tal, hora, assim. Fui lá, nessa gráfica aqui, ó. Hoje ela não está mais aqui, chama Alpina. Aí que moram as coincidências. Eu trabalhava numa empresa chamada Imprima, ficava na Augusta com o Antônio Carlos. Esta é uma empresa chamada Alpina, que fica na Madison com a 29. Na mesma posição, igualzinha, o mesmo jeito. Eu lembro disso aqui. Então, aqui tem umas fotos lá dentro. Aqui, ó. Uhum. Você compra o livro, vai no Amazon e põe Decisão Corajosa, Jefferson Carvalho com essa capa, aí você compra ele, você vai ver essas fotos. Aí fui lá. Aí comecei. Esse muchacho aqui é quem? Esse é eu cuidando das coisas lá. Isso aí. Tem 23 anos essa foto. Pois é. Tava gordo. Né? E aí aconteceu que eu fui fazer entrevista com aquele. Um inglês, chamaram uma hispana lá para falar, porto-riquenha, que não ajuda muito, mas até que ele chegou para mim, olha, vou falar quanto que eu ganhava, quanto ele ofereceu para mim. $5 a hora. Recusei, claro, né? Claro que não. Peguei na hora, né? Aí ele falou assim para mim, naquele tempo não estava tendo essa que tem hoje, né? Que esse problema era mais bem solto aquele tempo, né? Então, a moça traduzia, ele falava, porque ele é indiano. Ele falava um espanhol muito ruim, né? Uhum. E aí, eu falo português, eu sou o único brasileiro que trabalhou na empresa da vida, na existência da companhia inteira. E ele falava para mim assim, ele teve duas respostas, né? Dois questionamentos. Você não tem documento. Não, primeiro assim, você não fala muito bem inglês.
Aí eu falei para ele, eu não falo inglês, mas com você e com o computador a gente vai se entender. Eu não vou falar com o público, não vou vender, não vou atender telefone. O cara olhou assim, né, com aquela cara aí. Não sei se ele falou que era atrevido ou era ousado positivamente, né? E depois ele falou, mas você não tem documento. Eu falei, bom, aí já não é um problema meu, isso é um problema seu. E ele me deu uma semana de trabalho. Então, bem, fica aí uma semana. Me deu um Mac, aquele tempo lá, aquele verde, né? Trabalhei lá uma semana. Chegou a hora lá, como agora, né? Essa hora mais ou menos, umas 6 horas. Fechei minhas coisas e fui embora. Fui dar despedida dele, o Obrigame pagou $300, se não me engano. Eu falei, bom, tentei falar até a próxima oportunidade, se precisar me chamar. Eu falei, nem sei o que eu falei pra ele. Ele falou, não, segunda-feira sentado aí, ó. Ele falou, esse lugar é seu. Ele falou, você senta aí. E aí fiquei lá. Sou amigo deles até hoje, do pai, do irmão. Eles tinham uma outra empresa lá na Fulton. Foram, vamos dizer assim, eles deixaram de ser, por causa do World Trade Center, né? Eu estava lá naquele dia, eu estava entrando lá naquele dia e aconteceu. Teve aquele problema todo, teve que mandar a gente embora e tal. Teve 3 ocorrências interessantes. O World Trade Center, o terremoto, lembra do terremoto? E o blackout. Sim. O blackout e o World Trade Center eu estava fazendo a mesma coisa. Eu estava mexendo, eu coloquei 5 servidores para trabalhar lá. Um de e-mail, um de web, um de file, papapá. E cliente. O terremoto foi estranho, né? Foi rapidinho, foi de noite, né? Mas teve o blackout. Eu lembro do terremoto de dia. Não, eu lembro à noite, estava tomando banho, tremeu tudo. Mas a torre foi o primeiro dia do Tiago. Eu estava entrando para trabalhar, saí da estação, cruzei a Quinta Avenida, na 29, um monte de bombeiro trancando a avenida, lá embaixo a fumaceira. Entrei no computador, hijack e tal, lá da CNN. Aí o Dom falou, vamos embora. Todo mundo fechou, vamos fechar, vamos embora. Uau, mas é o seguinte, Jefferson, se a gente for ficar ouvindo todas as tuas histórias, vai longe. Não precisa ouvir, vem aqui no livro, que tá tudo aqui dentro. Decisão corajosa, muito bom. Mas me conta o seguinte, tudo bem, tá, você veio, começou a trabalhar e tal, se envolveu com se envolveu não, foi contratado por esse pessoal, né, que até hoje você tem uma boa relação com eles e tal, mas me conta aí, como é que de repente você chegou e disse, quer saber, agora eu vou trabalhar com minhas próprias, com meu próprio negócio, vou trabalhar, ter o meu próprio negócio, minha própria clientela? Olha, Enivaldo, o World Trade Center deu um bom incentivo para isso. Porque as coisas mudaram demais. Né? Pessoas não conseguiam mais trabalhar de motorista. A única que escapou foram as moças que trabalham com limpeza. Eu fui dispensado de lá, né? Mas enquanto eu trabalhava lá, eu comecei a fazer uma clientela. Eu dava aula, eu fazia qualquer coisa dentro da área. Então, dei aula, montava computador, instalava o de Excel, que ninguém entendia como é que funcionava. Lembra do AOL? You got mail. Você comprava pão, vinha aquele CD, né? 500 horas, 1.000 horas, 30 mil horas, cada hora vinha um pouco mais. Aquele disco trazia aquele AOL desktop. Aquele é um sistema operacional. O computador do cara estava azedo, mas o AOL funcionava, entrava na internet, navegava. O resto não funcionava. O troço funcionava. E o povo se enrolava para instalar aquilo, porque às vezes instalava e pagava. Tinha cara que comprou 5 contas. Porque toda vez que instalava, tinha que pôr o cartão. E aí dava aquele... tinha um truque, né? 60 dias. Mas você tinha que cancelar com 40 antes, senão ele cobrava. Então eu comecei a pegar essas situações. E aqui em Astoria, como tem uma concentração de gente muito grande, né? Então as pessoas vão se conhecendo, a nossa comunidade astoriana aqui, junto com a de Manhattan. A de Manhattan eu fiz um outro público, uma coisa interessante também. Eu comecei a ser muito conhecido, o Jefferson, então comecei a
catar, eu pegava qualquer coisa em termos desse trabalho, ia até de noite. E tinha uma situação que não acontece há muito tempo. O que tinha de computador jogado fora na rua era uma brincadeira. Não sei se você lembra. Você lembra disso? Eu, no caminho, assim, Era comum. Eu sucata. lembro uma vez que eu peguei em Manhattan, peguei 2 computadores que estavam na rua, Eu catava levei para tudo. casa e daí eu mexi e troquei peça de um, peguei. Tinha um É o que eu amigo no fazia. trabalho que se entendia um pouquinho melhor que eu. Levei para lá, ele montou para mim, Eu acabava arranquei uma vendendo esses peça, botei computadores, outra né? e vamos embora. Eu acabava vendendo, acabava fazendo um negócio, a peça, que o povo simplesmente tirava o disco e botava na calçada, né? Às vezes eu estava entrando, o cliente tinha um computador lá, aí eu Lembra catava e escondia. 486? E o business, na verdade, vou ser bem sincero, a gente não tem aquele espírito de empreendedor. Não, agora eu vou virar um empreendedor. Eu conheci um camarada, o João, você lembra do João? O João e a Cristina. O João é meu parceiro de programação. O João é um ótimo programador, excelente programador, excelente. Ele é um coder assim, fantástico. Ele é da velha guarda também, lá de trás. Eu conheci o João, ele morava aqui em cima, e o João começou a me trazer alguma coisa. Ele era muito conectado com o João de Matos, né? Então ele trazia muita coisa para mim. E ele foi lá que nós quase montamos uma empresa de VoIP. Montou, chamava Tufone. Mas aí tinha um sistema de telefone. Você discava discava em Belo Horizonte, na casa da mãe dele. Discava 2, discava na irmã em São Paulo. Eu falei, João, eu mais assim, de vender, né? Falei, vamos vender esse negócio. Até um dia que deu uma pane lá na energia, na rua, não tinha backup, power backup, desligou tudo. Eu falei, João, cara, vai lá, é só para botar o dedo, né? Eu falei, pô, você... que desligou. Falei, pô, tem que pôr uma bateria aí, cara, não pode ficar assim. Mas aí, bom, quase montava. E depois eu acabei montando um sistema de telefonia, nos minutos, né? Bom, essas coisas foram aparecendo conforme a necessidade que o cliente falava. Olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você conhece alguém que está olhando para ele? E tal, e tal, e tal. Então comecei a dar muita aula, montava muito computador, montava sistema. Aí eu conheci um outro rapaz, o João, né? Falou, cara, você precisa abrir uma empresa. Aí eu conheci um cara ali, um grego. Aí montei uma empresa chamada MacPC Solution, que eu domino até hoje. E papai, depois eu conheci um outro cara, um tal de Enivaldo Medeiros. Aí ele abriu... Nem sei que... Não, eu abri uma outra firma, aí ele abriu... JT. Aí o Nivaldo abriu essa firma, ele estava ali, ele tinha uma salinha assim que para entrar a gente tem que entrar meio de lado, assim, porque tinha papel de um lado e a cadeira do outro, né? Você não podia se mexer, você ficar quieto. Assim. Porque aqui era um armário. Ali na Stanway, não lembro o nome que é ali. E abriu uma empresa. Então a gente abre uma firma, porque eu fui nessa Alpina e o cara falou, olha, não posso contratar você. Porque naquele tempo começou tolerância zero com documentação. Por causa do Trade Center. Então eles me pagavam de um jeito lá que eu até hoje não entendia a contabilidade que eles faziam. Eles me davam dinheiro no ar, sei o quê, blá, blá, blá. Então aquilo saía como caixinha 2, né? Sei lá. Porque os indianos também têm uma contabilidade fera, né? Através deles eu fiz muitos clientes também. E aí ele falou, olha, abre uma empresa. Minha mãe, uma vez eu usei, falei, mas tem que contratar você. Eu contratava ela e ele que me pagava, dava o cheque no nome dela, assinava. Então você tem muita história para contar. Até o dia que eu abri aquela empresa, né? Antes, MacPC Solution. Eu abri uma outra que eu não lembro o nome, né? A primeira mesmo. Que eu falei para ele, I have a business now. Ele falou, joia. E aí, a frase que ele sempre, que eu não sai da minha memória, é que eu falei, olha, eu trabalho, mas eu queria ficar um pouco mais solto. Não 8 to 5. Ele falou, I don't care what time you're gonna work. The job has to be done. Eu falei, yes. Então é isso que eu queria ouvir.
É, porque aqui é muito comum nos Estados Unidos, para você que está nos ouvindo aqui, às vezes a gente procura alguém que esteja disposto a trabalhar e não necessariamente alguém que esteja querendo cumprir horários. Faça o serviço. Para mim, se você fez serviço, não importa se foi de manhã, de tarde, de noite, não importa. O serviço está pronto? Está pronto, beleza. Então, o que eu falei aqui no inglês, né? Ele falou assim, não me interessa a hora que você vai trabalhar, mas tem que ficar pronto. Exatamente. É isso que tem. Porque nessa área, a gente não está falando de consertar computador, nós estamos falando de informações. Então, quando a gente monta um server, nós estamos ali, informações, dados, um monte de coisa ali, né? Não só o... Não deixe o serviço pela metade, pô. Você não pode deixar um sistema sem acesso porque deu a hora, você vai embora. Amanhã eu vejo. Não existe isso. Então, esta área que eu trabalho desde de 82 que eu trabalho com isso, né? Mas desde 79, que eu sou da época do punch card ainda, quando eu mexi no computador. Meu primeiro computador foi um 086, né? Nada 86. 8086, né? Então, uma coisa que eu sempre fiz, eu trago a solução. Ou eu trago a solução, eu deixo o dono, meu relacionamento sempre foi com o dono do negócio. Então, eu gosto de deixar com ele assim, dorme, deixa que eu resolvo. Então, ele fica tranquilo, porque ele sabe que não vai ter, e são 24 anos que não tem uma queixa de fraude, uma queixa de stolen, uma de roubo, uma queixa de aproveitamento das informações dos outros, cartão de crédito, nome, social security. Você sabe como é que eu estou falando? Como acontece aqui com o Enivaldo. Ele mexe com informações preciosíssimas. E a gente tem na nossa comunidade histórias que as pessoas se aproveitaram e deram muito rolo, né? Exatamente. Mas a gente está aqui, ele está aqui há 30 anos, né? Então, 27 anos trabalhando na área contábil. Então nós temos algo aqui que na América é muito importante, que a gente não aprende isso no Brasil. Aqui eles acreditam em você até provar em contrário. Provou o contrário, forget it. Vai embora, foge, vai para outro país. Você não reconquista mais a confiança. Então é muito importante você manter a sua palavra, ser fiel naquilo que você faz. Falou que vai fazer, faça. Falou que vai... E procura também, orienta assim as pessoas, né? A internet está diminuiu a distância do que é a América, do que realmente ela não sei se eu vou explicar direito. A distância do que o brasileiro pensa que é a América, mas ele não pensa que é a América, não sabe o que é. O que eu quero dizer, quando você fala para a pessoa, I will be there in few minutes. Eu estarei lá em alguns minutos. Não é daqui 3 horas, em alguns minutos. Então ele vai te esperar. Se você não pode estar em alguns minutos, fala, não posso ir. O brasileiro tem mania de contar história. Não fui porque a Maria, meu gato... O americano não quer saber. Você vai vir ou não? Não. Então avisa, pô. Bom, fala, por quê? Porque se você eu estou falando lá, fala aqui, né? Tanto faz. Se você... Tudo é uma questão de time is money. Tempo não tem retorno. O cara ficou lá te esperando. Eu dei uma atrasadinha aqui, eu fui falando, tô aqui na externa. Tô aqui no R, pode ver no seu telefone aí. Você não viu, mas está aí. Você vai avisar, porque a pessoa se posiciona diferente. Ela se programa. Ela fala, bom, nesse intervalo então, em vez de eu ficar aqui à toa, deixa eu chamar o próximo que está lá. Ele chega, vai tomar uma água no banheiro e atende. E o dono do business, se você não sabe, o cara tem o mundo dentro das costas dele. Então o tempo é precioso. E a sua palavra deve ser sólida. Porque ele vai confiar em você. O americano que eu falo é de qualquer raça que esteja aqui dentro. Indiano, árabe. Ele vai confiar em você. Pronto. Não precisa ficar perguntando mil vezes. Não. Ok. Nós queremos aqui então concluir esta conversa, esse bate-papo aqui com o Jefferson. Mas conta aí para nós, por exemplo, uma pessoa, para os jovens que querem
queiram entrar nessa função de computação, por onde eles começariam? Vou tirar a base do meu filho, né? Meu filho hoje eu formei ele eu formei no modo de dizer, né? Software Engineer. Software Ele Engineer. Engenheiro de computação. Software, não, engenheiro de software. Ok. Essa área que eu trabalho é uma área chata. Tem pouca gente que gosta de trabalhar com isso. Que é resolver troubleshooting. O nome disso é IT Support Specialist. É uma área muito chata. E nesses 24 anos eu não vi nenhum brasileiro que pegou e foi. Porque tem uma situação, você tem que fazer dinheiro para sobreviver. E se você não entrar e não fizer dinheiro, você está no sal, né? Então a pessoa acaba indo para fazer outra coisa. Dirigir, construção, e depois não volta mais. Porque essa área é terrível. Tem que estudar, não é ficar em cima de YouTube, não. Tem que estudar. Então, nesse caso, seu filho estudou. Fez faculdade? Fez o NJIT lá em New Jersey, lá em Newark, né? New Jersey. Formado. Então, o que eu posso dizer é assim, eu vejo muito isso no social media. Eu sou técnico em computador e eu estou pensando em ir para Nova York. Como é que é o emprego aí? Então, emprego você não vai ter. Você pode tirar o cavalinho a chuva do seu cavalo, porque você não vai ter emprego, né? Porque aqui não há emprego. Trabalho é isso. Enquanto você não conquistar confiança, não vai conseguir. Ninguém vai botar a pessoa dentro de casa, dentro do office, abrir coisas que não sabe quem é a pessoa. Uma coisa que aqui é boa é a seguinte, chamou a polícia aparece aqui em 3 minutos. Exatamente. Então não tem aquele pavor de a pessoa roubar. Que ele chama a polícia até o cara sair de dentro dessa casa, a polícia está ali. No tempo que nós estamos hoje, para ser deportado é assim, 1, 2, 3, né? Então, o que eu posso falar? É só estudar. Resolver problema não tem manual de resolver problema. Tem situações, o próprio Nivaldo fala, eu estou aqui, e pá, e pá, e pá. Então você vai criando uma didática. Porque isso eu faço já há muitos anos. Não aprendi agora, 20 anos, não. São 40 anos trabalhando com isso. E não muda. É a mesma coisa que aprender. Aí eu vou aprender uma língua inglesa. Eu já sei o alfabeto. O alfabeto é o mesmo, né? Eu sei algumas coisas. Você tem que ler. E é uma coisa que não está acontecendo hoje. As pessoas não leem. Você tem Quer que aprender se informar. tudo no... Quer aprender a fazer. O chat GPT já morreu, agora é assim, é tudo no... Não existe isso. Isso é ilusão que tem quem está fazendo esses vídeos online. Isso é ilusão, ninguém usa. Usa-se como ferramenta. Vamos lá no... É um extra, né? Ferramenta que faz mais rápido, igual, por exemplo, você vai fazer a análise contábil, uma ferramenta dessa vai te dar muito rápido, coisa que você levaria horas e depois você só analisa. Né? Como aconteceu com a tradução. A tradução antes era ler e traduzir, ler e traduzir, ler e traduzir. Hoje você tem um software, ele traduz, mas você tem que ler para colocar a coisa no português entendível, né? Que a pessoa entenda. Então, é preciso estudar e é preciso cavar seu espaço. Não adianta ficar fazendo marketing no Facebook, porque isso também não funciona. Eu vou fazer. Não. Marketing faz quem tem estrutura. Tem que ter seguro, tem que ter isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Você tem que ir no passinho. Eu dou aula de computador. O que você quer aprender? Eu chego assim, você dá aula de computador? Faço. Dou não, eu vendo, né? Como é que é? O que você quer aprender? Eu quero aprender isso. Então eu ensino o que a pessoa quer aprender. Hoje não tem... Vamos aprender o Office. Aí eu vou começar, o cara dorme, né? Faz 1, 2 aulas, não faz mais. Eu quero mandar eu tenho aqui um cadastro de 100 clientes, eu quero fazer uma carta, e eu quero que a impressora imprime o nome e endereço. Então, vou ensinar a fazer o meu merge. Então, ok. Um fato, só para dar uma complementada, essa senhora já morreu, está aqui no livro, você tem que estar aberto para fazer qualquer coisa. Então, eu tenho habilidade para fazer um monte de coisa. A senhora, que está aqui desde 1970, né? 1970,
Eu brincava com ela assim, poxa, a senhora mora nesse apartamento antes de eu nascer. Né? Ela morreu já. E ela tinha uns slides. Ela viajou o mundo várias vezes e fazia aqueles slides da Kodak. Sabe aquela máquina de projeção? Então ela tinha uma parede inteira assim, 7.000 slides. Ela pediu para você o quê? E ela falou, você não conhece quem é que faz aquele... Porque é tão cansativo montar aquele negócio, né? Montar aqui e tal. Aí eu falei para ela, eu faço. Ah, você faz? E ali surgiu um trabalho. Comprei um scanner de $1.000 e deu um trabalho de $7.000. Que levou 7, 8 meses para fazer. Não foi assim de uma vez. Sim. E eu fiz uma caixa de DVD com 10 discos para ela passar na televisão. Ao invés de ficar... recuperação de foto. Então, assim, vai aparecendo, ou você fala, não conheço, não sei. Desse jeito eu conheci o Boni da TV Globo, a mulher do Tom Jobim, e vários outros, lá não estou falando aqui não. No livro está lá. Tem vários artistas assim que eu conheci, que chegaram inclusive a trazer o computador, um laptop, do Rio de Janeiro para arrumar aqui. Já pensou, eu estou aqui no Rio, não tem ninguém, eu tenho medo de deixar os caras arrumar, porque eles roubam as informações, roubam as fotos. Estou levando para você, tá bom. Vai fulano aí. Interessante, são então, coisas... Estudar, a sua área é a mesma coisa. Se você não estudar, você não sabe o que vai vir aí logo. Porque não é a mesma coisa sempre, né? Exatamente, tem que estar sempre, o que a gente chama atualizado, né? Up Eu to tive date. um desafio, primeiro foi quanto cobrar. Aí eu cobrava R$35 há 25 anos atrás, né? Aqui eu falei, vou passar para dólar. Fiquei umas 5 horas ensinando. A pessoa comprou um Mac, aquele iMac novo, né? Tinha saído naquele tempo. Ela não sabia nem ligar ele. Tão simples que é, mas não sabia ligar. Ligou. Não, você diz assim, com Sim, relação ao serviço, ou ensinar, ou prestar o ligar serviço para a pessoa. olha, como é que é? Liga aqui. Aperta ali, tu mexe aqui, não sei o quê. Porque eu tinha medo de mexer no Mac, né? Parece que é um bicho que vai. Então, quando você cobra? Eu cobro 35, né? Dá para aceitar $200, assim. Falei, boa. Muito bem. Jefferson, considerações finais. Nós precisamos concluir. Embora, né? Embora. O que você diria dessa sua jornada aqui da América? É uma história... Eu estou escrevendo livros, então esse aqui é o primeiro e está vindo na sequência. No tempo que não tem, né? Tem o número 2, está no metade ainda. É muito difícil escrever um livro, não é uma coisa fácil, não. Porque eu escrevi... Eu sou editor gráfico também. Então eu escrevi, eu só não corrigi, mas todo o projeto gráfico eu que fiz. Se você quiser aprender, eu te ensino e cobro, né? Claro. Eu falei com meu filho esses dias, minha filha acabou de pagar o financiamento do curso da faculdade dela ontem, e eu posso dizer que eu vim para cá não por causa de ter mais dinheiro no bolso, porque na verdade o dinheiro vai embora, né? Foi para que eles tivessem uma oportunidade diferente. Eles não conhecem o Brasil, não sabem nada de lá, então eles não têm noção do que é. Eu ensinei o português para eles, a falar, ler, escrever. Então é uma satisfação ver o tipo de pessoa que eles se tornaram. Que eu tenho dúvida que eu tenho quase certeza que não seria a mesma coisa lá no Brasil. E eles têm oportunidades. O Thiago trabalha numa grande companhia, a Lara também, só que ela é veterinária, né? Então, um é computador, outro é bicho. O Thiago entrevista, inclusive você estiver aí, o Thiago entrevista... Está entrevistando bastante brasileiros de programação, fazer serviço remoto. Ele é chefe de equipe. Então, se você quiser, fala aí com a gente. Eu chamo o Enivaldo, põe aí nos comentários, né? Que ele pode entrevistar se você quer passar por um teste lá. Eu continuo trabalhando com Tech Support. Montei um business de hosting. A grande maioria brasileiro, mas tem poucos clientes em inglês, né? Americano. Fiz um sistema de... ordem online, por causa da Covid, acabou de estar aí, não tem muito cliente, mas está aí. E 201-719-3886, www.jtwcsinc.com.
Muito obrigado mais uma vez, Jefferson, por nos compartilhar aí a sua história. E aqueles que querem saber um pouquinho mais, aqui está no Amazon. Decisão Corajosa no Amazon, de Jefferson Carvalho. Ok? Você pode então saber um pouquinho mais da sua história e de alguns fatos interessantes que aconteceram aí na vida dele. Mais uma vez, muito obrigado. E seguimos aí nessa jornada. Que Deus te abençoe. Continue aí te dando forças e que possa também ser de inspiração para outras pessoas, né? Que querem também fazer com que, não só por eles, mas também pelos seus filhos, né? Que possam seguir um caminho. Futura. É isso aí. May the Lord be with you. Ok. Obrigado então, pessoal. Até a próxima.